Olá, pessoal. Eu sou a Lígia Porchat, gestora da Athena Capital. Hoje é dia 3 de março de 2023 e eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre o retorno dos nossos fundos no mês de fevereiro, também para frente, como que a gente está vendo o cenário. Então, começando pelos nossos fundos de renda fixa, como vocês podem ver aí na tela, o Athena Tapir, que é o nosso fundo de liquidez diária, ele deu aí 0,88% no mês, em torno de 95%, um pouco acima de 95% do CDI. O Athena Yield D30, uma rentabilidade de 0,91% no mês de fevereiro, próximo a 100% do CDI, assim como o nosso fundo de previdência, 0,92% também, por cento de rentabilidade, quase 100% do CDI também. Falando um pouco do mercado, com relação à curva DI, o que a gente observa, né? Ela teve uma abertura importante, como vocês podem olhar no gráfico. A curva longa, ela foi de mais ou menos 13,10% para 13,70%. Essa abertura, ela é uma abertura relevante, ela impacta as taxas no secundário e a gente não fica imune, né? Os nossos fundos de crédito não ficam imunes a essa abertura. Um outro gráfico que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho que é bem interessante, são as emissões no mercado secundário. Eu trouxe esse gráfico desde agosto de 19 até fevereiro, agora de 2023, e vocês notem que as emissões, as negociações de taxas no mercado secundário, reparem na abertura que houve no mês de fevereiro. As taxas estão sendo negociadas numa média de CDI mais 3 agora. E num passado recente, a gente estava vendo a média de negociação era abaixo de CDI mais 2. O mercado ele tem ficado mais racional. Na nossa visão, gente, essa abertura de mercado ela é positiva. Eu não enxergo essa negociação a taxas mais altas como uma atitude negativa do mercado. Pelo contrário, em 2022, a gente estava vendo falta de spreads no mercado de high yield. Né? O que isso significa? Que empresas cujo crédito, né, cujo risco de crédito é maior, estavam sendo negociadas as taxas similares às empresas high grade. Mas a gente também estava acompanhando que as taxas, os spreads de crédito, eles estavam pequenos também com relação à duration. O que significa isso? Se você emprestasse dinheiro para uma duration de 5 anos ou para uma duration curta de 1 ano, os spreads também estavam muito pequenos. Isso, para mim, é um indicador, né, de risco alto, risco elevado. Nesse caso, o que a gente fez? Qual foi o movimento que fizemos no ano passado? Encurtamos a duration das carteiras e passamos também a ter empresas de muito maior qualidade. Muito por conta disso é que a gente sofreu muito pouco em janeiro e em fevereiro, né? Fevereiro a gente dá retorno próximo, um pouco abaixo de 100% do CDI, mas com relação à indústria, a gente vem performando muito bem. E por fim, para mostrar para vocês de gráfico, a gente não está imune, né, a essa abertura de crédito. Eu trouxe aqui duas empresas, uma delas é Guararapes, com vencimento de 2023, que vocês podem ver na tela, e a outra vai ser Ipera, vencimento 2025. Esses são 2 créditos que a gente tem na carteira, em percentual muito baixo, como sempre, a gente procura uma diversificação bem importante na carteira, nas nossas carteiras, mas notem, principalmente Guararapes, a abertura de crédito impressionante no mês de fevereiro. O papel negociava CDI mais 2, ele bateu CDI mais 6,5 ao final de fevereiro. Então, claro que isso teve uma consequência nos nossos fundos, por isso que o Yield D30 ele dá em torno de 95%, 96% do CDI. Ainda assim, muito próximo a 100%, né? Claro que a gente sempre quer dar resultados superiores a 100% do CDI, mas a gente não está imune a essa abertura de crédito do mercado. Na nossa visão foi um pouco exagerado, tá, esse 6,5 de Guararapes, mas o recado mais importante que eu quero que fique para vocês é que mesmo com essa abertura expressiva, seja de Guararapes, até pelo contágio, por ser uma empresa do setor de varejo, vestuário, então ela sofre o impacto do que está acontecendo no mercado de crédito, mas também Ipera, outro setor, a gente vê que ela vinha sendo negociada a 1,3 e bate 1,70, 1,80, mas o mais importante é por que a gente consegue, mesmo assim, ter resultado positivo e muito próximo a 100% do CDI. É por conta da diversificação. A gente tem os papéis na carteira, mas em percentuais muito pequenos, tá? Então, a gente foi impactado, porém, eu acho que, para fechar assim, a mensagem,
que eu gostaria que ficasse é que a gente está muito satisfeito com esse resultado desses 2 primeiros meses para os nossos fundos de crédito. E pensando para frente, o nosso Athena Tapir, que é um fundo de liquidez diária, a gente está com um carrego de CDI mais 0,7 aproximadamente, mas com uma duration ainda baixa, em torno de 1,3 e volatilidade muito baixa. Já o carrego do yield D30 é um pouco maior, CDI mais 1, gostaríamos que fosse ainda maior, mas o cenário de risco de crédito ainda não nos permite alongar muito essa duration, tentando buscar taxa. Ainda estou vendo o cenário com bastante cautela, por isso que a nossa duration também ainda está abaixo de 1,5 e volatilidade do fundo, como sempre, abaixo de 0,2. E o Prev, o nosso fundo é um fundo de liquidez D9, tá? O nosso Prev, ele está aí com um carrego em torno de CDI mais 0,9 atualmente. E seguindo duration e volatilidades baixas também. Então é isso, pessoal, com relação aos nossos fundos de renda fixa. O retorno do nosso fundo Athena Long Only, menos 6,30 no mês, e o Athena Long Bias, menos 6,13. Para um IBOV, que foi uma pancada, né? Menos 7,5 no mês, e o benchmark do nosso Long Bias, o IPCA mais yield do IMAB, dando aí quase 1%. Falando um pouco do resultado, entrando nos nossos fundos, eu trouxe aqui para vocês um gráfico comparativo com o IBOV, que eu acho que dá uma noção que, apesar, claro, a gente está em bolsa, mas a gente não necessariamente carrega as mesmas empresas que compõem o índice. E por isso, que no mês a mês, né, e no tempo, a gente também descola do Ibovespa. Nesse mês especificamente, as maiores altas da nossa carteira foram Coelce, Suzano e Porto Seguro. E as maiores baixas, Lojas Renner, B3 e Afya para o nosso Athena Long Only. E já no Athena Long Bias, como vocês estão vendo, as maiores baixas foram Exetec, Lojas Renner e B3. E as maiores altas, Coelce, Suzano e Porto Seguro. Quando você olha o IBOV, já as maiores altas foram São Martinho, Multiplay e Natura. 3 empresas que a gente não possui na carteira. Na ponta negativa, CVC, Dux e Azul. Azul caindo quase 40% no mês de fevereiro. Claro que essas 3 empresas elas caíram muito, CVC, Dux e Azul, a gente não tem nenhuma na carteira, mas acho que o grande contribuidor, né, do resultado negativo de 7,5 para o IBOV foi a queda da Vale no mês, né, com quase 10% de queda, porque o peso da Vale é muito maior no índice, né? Mas, agora dando um contexto de mercado, falando um pouco de bolsa, a gente olha, um indicador importante para nós, né, é a relação preço-lucro. A gente enxerga uma bolsa com uma relação preço-lucro em torno de 6 para o passado, a gente pode falar de trailing PE, mas olhando para frente, o mercado projeta aproximadamente 6,5 de PE, o que é um indicador ainda extremamente barato na nossa visão. A gente não faz previsão para a Bolsa. Isso é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui. Porque a gente não tem análise de todas as empresas, a gente não faz previsão de cenário macro aqui na Athena, a gente não leva isso em consideração, até porque a única certeza que a gente tem é que se a gente fizesse, a gente iria errar. Então, o que cabe a nós é pegar a nossa carteira e enxergar quais as projeções dentro dessa nossa carteira com indicadores que para a gente são importantes. E aqui, a nossa convicção está nas empresas que a gente investe dentro da nossa carteira. Então, a gente sabe, claro, colocando num contexto relativo, que o desafio está muito grande para a renda variável. Uma Selic entre 13 e 14 é muito desafiador para a renda variável. E é totalmente legítimo, eu sempre comento isso com os nossos clientes, que haja um desejo de uma migração maior para a renda fixa no momento de custo de oportunidade tão alto. Porém, eu acho que faz parte do nosso papel aqui como profissional comentar do que a gente espera para frente de retorno. Então, apesar desse custo de oportunidade estar muito alto, e é verdade, a gente gostaria que a Selic estivesse apontando para 9 futuro, 8 já, mas não é a realidade. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós procurar empresas que os retornos compensem esse alto custo de oportunidade. E, pasmem, a gente acredita que há muitas empresas, que o custo de oportunidade ele está sendo premiado com os retornos futuros dessas empresas. E aí um indicador muito importante para a gente, que eu gostaria de passar aqui para vocês, ele se chama Free Cash Flow Yield,
que nada mais é do que a geração futura de caixa após os investimentos das empresas com relação ao valor de mercado delas atual. Mas não só o Free Cash Flow Yield, para a gente é importante acompanhar, mas também a gente procura ser sócio de empresas que elas superam esses desafios do curto prazo, desafios políticos, cenário macro, mas que também possuem vantagem competitiva importante, relevante com relação aos seus competidores e principalmente tem um histórico de gestão competente. Então, esse é um pouco do resumo do estilo de empresas que a gente busca ter na carteira. Alta geração de caixa com relação ao seu valor de mercado, que é o Free Cash Flow Yield, gestão competente e vantagem competitiva. E as empresas que a gente tem na carteira, a gente acredita que elas preenchem esses critérios. Então, a gente segue muito animado com bolsa, com o retorno futuro das empresas que a gente está investindo, apesar de saber que o cenário está muito desafiador, mas não nos cabe aqui fazer previsão, se a Selic vai para 12, 11, 10, a gente tem que procurar empresas que vão superar esses desafios de curto prazo. Então é isso, pessoal, eu me despeço aqui deixando o nosso site, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entrar, atenacapital.com.br, assim como as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Athena Capital. Lembrando que sempre o Athena é sem H, pessoal. É isso, um forte abraço a todos e até a próxima.